Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Aluno Lendário. Meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai ver revisão agora sobre o conteúdo de português para a prova da EA. Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês sempre receberem a notificação das aulas, beleza? Então vamos para a primeira questão. Os sócios e colaboradores dificilmente são consultados e muitas vezes o apoio reflete mais as posições pessoais dos controladores do que os valores e princípios das empresas. Essa questão ela vai falar sobre a questão do emprego da vírgula, tá? E ela quer que você marque o item correto. Então, o que é que a gente pode dizer? Ó? A respeito da vírgula, no período acima, é correto afirmar que está correta, pois se trata de vírgula antes da conjunção é com valor adversativo. Então está aqui a nossa vírgula e aqui está a nossa conjunção é, né? Porém, a gente vê que ele não tem valor adversativo, ele tem valor aditivo, né? Que é de soma. Então, já de cara aqui, tu já cancela por causa dessa palavra aqui, adversativo. Tá? Então, esse item está errado. Item B, né? Está correta, pois é caso de vírgula antes da conjunção é que inicia oração com sujeito diferente do da anterior. Vamos lá. Tá aqui a nossa vírgula, de novo, vamos olhar, né? Nossa vírgula e aqui a conjunção é. Gente, e aqui gravem já essa regra para uso da vírgula. Quando você tiver escrevendo uma frase, né? E forem sujeitos diferentes de uma frase para outra, e você vai colocar o é entre vírgula para você indicar que os dois sujeitos são diferentes. Beleza? Então, aqui na nossa primeira frase, que é antes da vírgula, o nosso sujeito, né, é justamente, né, os sócios e colaboradores, certo? Esse aqui é o nosso sujeito. E agora, na nossa segunda frase aqui, na nossa segunda oração, é o apoio, que é outro sujeito, entendeu? E muitas vezes o apoio reflete mais as posições, entendeu? Então, essa vírgula aqui, ela está correta pelo seguinte motivo, que eu acabei de falar. Como são sujeitos diferentes, então a gente vai sim usar a vírgula antes da conjunção é, entendeu? Então tá certo, é o nosso item B. Aí, só para o desencargo de consciência, vamos ver o item C, né? Está incorreto, uma vez que não é necessário usar vírgula, já havendo uma conjunção é, mesmo sem valor aditivo, está errado, né? Absurdo isso aqui. Se você estivesse falando do mesmo sujeito, você não usaria aqui a vírgula, estaria errado, mas como são sujeitos diferentes, ó, aí sim, gente, a gente tem que colocar a vírgula, beleza? Está incorreta, o item D, né? Está incorreta, já que introduz a oração aditiva, mesmo que os sujeitos sejam diversos. Não, é justamente o oposto, né? Tá incorreto porque a gente já viu isso aí, acabei de explicar. Então o item B é o item mais apropriado, é o item correto, beleza? Bom, e aqui agora vamos para a segunda questão, certo? Ela fala sobre concordância verbal. E lembrando, gente, que concordância verbal cai muito na prova da EA, beleza? Sempre tem, quase todos os anos cai questão de concordância nas duas provas que acontecem por ano. Se não cair nas duas, pelo menos ela cai em uma delas, certo? Então tome cuidado. Então a questão fala: estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase. Então ele quer saber o que, né? Se está falando plenamente aqui, é porque ele quer saber, você vai procurar a frase correta, tá? Então vamos lá. Destinam-se aos homens placa um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida
a visibilidade social. Gente, tá errado porque o verbo destinam-se, ele está se referindo lugar visível, tá? Ó, um lugar visível e destinam-se aqui. Então, esse destinam-se, na verdade, era para ser no singular, porque tem que estar concordando aqui com um lugar visível, beleza? E o lugar visível está no singular, então o verbo também tem que vir no singular, então tá errado, certo? Item A é falso. Outra coisa que eu já adianto a vocês é que essa questão ela é um pouco meio complicada, porque é o seguinte, cara, macho, ele tipo assim, ele inverteu, tá ligado? A ordem das coisas. Por exemplo, ele começa com o verbo aqui, aí o sujeito tá bem aqui no meio, se liga? Aí tu acaba meio que misturando, tu acaba achando que esse destino se está concordando com homens placas, mas não é. Ele está se referindo a um lugar visível. Aí você vai e acha que está certo, entendeu? Mas não é. E assim nos outros itens também, cara. Então você tem que ficar muito ligado. Não tá tão fácil assim de identificar o sujeito e verbo, entendeu? Ó, as duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem-placa carregam ditos que soam irônicos, como compro ouro. Gente, vamos lá. Esse verbo aqui, comprimem, tá? Ele tá concordando com o famigerado homem-placa. Porque quem comprime, comprime um homem-placa. Famigerado homem-placa, beleza? Então, o famigerado homem-placa, ele tá no singular também, entendeu? Então, esse verbo comprimir aqui, ele é para vir no singular também. E aí, você vai e marca que tá errado também, beleza? Não é o nosso item B, não. Vamos para o item C agora. Não se compara aos vexames dos homens placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carros. Tá vendo como essa questão ela é um pouco complicada? Porque ela te induz, por exemplo, aqui no item B, ela te induz a pensar que o comprimem está concordando com as duas tábuas, entendeu? E aí o que que acontece? Tu vai e acha que está certo aqui, certo? E não é, tá errado, porque o comprime aqui, se comprimem, ele está se referindo ao famigerado homem-placa, certo? Ou seja, ele é para vir no singular. Aí aqui, cara, olha só, não se compara aos vexames dos homens placa. Aí tu vai e pensa assim, compara aos vexames do homem placa. Aí tu vai, não, tá errado, isso aqui é para ser comparam, porque tem que vir no plural, porque tem que concordar com os vexames dos homens placa. Mas, gente, quando você lê a frase inteira, você vai perceber, cara, que esse verbo compara, ele está concordando com a exposição pública, certo? Porque você está comparando a exposição pública aos vexames dos homens placas, entendeu? Não se compara aos vexames dos homens placa a exposição pública. Você está comparando a exposição pública, gente. Então, para vocês verem que essa questão aqui, ela foi muito maliciosa, cara. Ela te induziu mesmo. Ela foi feita para te induzir a marcar errada, entendeu? Porque tu vai. Justamente a questão que é a certa, que é o nosso item C, é a que tá mostrando pra gente que induz a gente a achar que tá errada, cara. Entendeu? E tá certo, gente. Ó, não se compara, né? Tá no singular, esse verbo compara. E a exposição pública, o nosso sujeito também tá no singular, ou seja, tá corretíssimo aqui, beleza? É o nosso item C, certo? Mas vamos lá ver o item D. Não sensibilizavam aos possíveis interessados em apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa. Olha só isso, mano. Não sensibilizavam aos possíveis interessados. Aí você pensa também que essa aqui tá certa, entendeu? Porque você vai achar, ué, tá sensibilizavam, tá concordando com os possíveis interessados. Não é, velho, não é. Não sensibilizavam, ele tá concordando, ó, com a visão grotesca, tá vendo? Ó, tá tudo, cara, tá tudo
deslocado aqui, mano. Aí você, por falta de atenção, você vai e erra esse aqui, mano. Foi muito bem bolada essa questão. Ela foi feita realmente para te induzir a errar, entendeu? Então, ó, o verbo sensibilizavam era para estar concordando. Não, ele concorda na verdade com o sujeito à visão grotesca. Só que ele está errado porque tinha que ser no singular, porque a visão grotesca está no singular. Beleza, gente? Então fiquem atentos nisso aí, galera. Fiquem atentos nisso aí. Então, item C. Agora vamos fazer aqui nossa terceira questão. Beleza? Mais uma questãozinha também de concordância. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A má distribuição de riquezas e a desigualdade social está no centro dos debates atuais. Olha só, está. Só que o nosso sujeito é composto, porque é a má distribuição de riquezas e a desigualdade social. Entendeu? Então, aqui o nosso sujeito ele é composto. Então, cara, aqui é para vir no plural, entendeu? Seria o que, né? O correto. A má distribuição de riquezas e a desigualdade social estão no centro dos debates atuais. Beleza? Então, fiquem ligados nisso aí. Cuidado para tu não pensar que é só a má aqui, porque está falando de duas coisas aqui, ó, a má distribuição de riquezas e a desigualdade social. São duas coisas, gente, tá? Ó, má distribuição de riquezas e a desigualdade social. Então tu tem dois sujeitos aqui, tá? Nosso sujeito é composto aqui. Então aqui é para vir no plural, gente. Estão no centro dos debates atuais. Então item A está errado. Item B. Políticos, economistas e teóricos divergem. Olha só isso. Não é diverge, é divergem. Tem que concordar com políticos, economistas e teóricos, gente. Tá? Então aqui já está errado também. O item C. A diferença entre a renda dos mais ricos e a dos mais pobres é um fenômeno crescente. Tá certíssimo. Por quê? Porque esse verbo ser aqui, né, que está escrito que é um verbo de ligação, está concordando, gente, com a diferença, certo? Que é a diferença entre a renda dos mais ricos e a dos mais pobres. Está falando de um único sujeito aqui, beleza? Aí você pode achar que, porque está vendo aqui, né, a renda dos mais ricos e a dos mais pobres, então são. Não é porque é a diferença, cara, entendeu? É uma coisa só, é a diferença. A diferença é uma coisa só. Você não está falando de diferenças, tá entendendo? Ele está falando só a diferença. É no singular. E aí aqui o nosso verbo também tem que vir no singular, então tá corretíssimo. Vamos para o item D, só para a gente analisar, né? O desencargo de consciência, mais uma vez. Então, a má distribuição de riquezas tem sido muito criticado por alguns teóricos. Gente, aqui a gente estava analisando, né? E também na questão anterior, a gente estava vendo muito de concordância de número, né? Que é saber se vai para o plural ou se vai para o singular. Só que o errozinho desse item D, ele não é de número, ele é de gênero, tá? Por que o erro? Porque é o seguinte, cara, a má distribuição de riquezas. Tu percebe que aqui o gênero seria o que? Feminino, né? A má, né? Até tá aqui o artigo aqui, ó, a, não é nem o o, né? Só que, beleza. E aqui ele falou criticado. Olha só, criticado. O correto aqui, gente, é para ser criticada, tá? Aqui é concordância de gênero, beleza? Então, a má distribuição de riquezas tem sido muito criticada por alguns teóricos. Então, o erro aqui está no gênero, que aqui a palavra está no masculino, mas ela para ser no feminino, para concordar em gênero, na verdade, com a má distribuição. Beleza? Então, o erro está aqui, gente. E, portanto, o nosso item que a gente marcaria seria o item D. D não, item C.
de casa, beleza? Agora vamos fazer essa quarta questão, beleza? A imprensa internacional foi convidada para assistir os debates em Copenhague, de acordo com a norma escrita da língua. Na frase acima, há um desvio, desvio, gente, é para indicar erro, tá? Tem que ter o que está errado, certo? E aí, eu trouxe uma revisão aqui para vocês sobre a regência do verbo assistir. Gente, basicamente, a gente vai ver três tipos, né, três casos, na verdade, com o verbo assistir. O primeiro deles é no sentido de ajudar ou auxiliar. Tá? Se você está acostumado sempre a usar esse verbo no sentido de assistir a alguma coisa, não é sempre isso, tá, gente? Então a gente vai entender agora aqui as variações do uso do verbo assistir. Então ele pode ser usado para ser usado no sentido de ajudar e auxiliar, né? Aí ele seria o que? Um verbo transitivo direto, ok? Então, por exemplo, as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos, certo? Ou seja, está dizendo aqui que nega-se a prestar auxílio, a prestar ajuda, entendeu? Então, nesse sentido, o verbo ele é transitivo direto. Agora, no segundo caso, assistir no sentido de ver e presenciar, como você vê um jogo ou assistir futebol, né, que é na televisão, por aí vai. Ele é um verbo transitivo indireto, gente. Então, a gente fala, por exemplo, assistimos ao documentário. Você não fala assistimos o documentário. Tá errado falar desse jeito, ok? Então, o correto também seria falar o quê? Ah, assistir ao jogo de futebol. A gente fala muito, a gente fala muito assistir, principalmente para quem gosta de futebol, né? Eu particularmente também gosto muito. E a gente costuma muito falar, vou assistir o jogo do Brasil, ou vou assistir o jogo do Flamengo, do Ceará, por aí vai. E tá errado falar assim, cara. Tá errado, beleza? Então não se confundam. E na prova, principalmente, esquece essa forma que a gente fala, tá? E é desse jeito, gente. Então ele é um verbo transitivo indireto, certo? Não confundam. Nesse sentido de presenciar e de ver algo, certo? E temos o terceiro caso, que esse aqui já é bem menos comum, né? Não é tão comum, é um pouco até mais raro, mas pode ser que caia, entendeu? Cuidado com isso. Então ele fala, ó, no sentido de morar, né? Morar em algum lugar ou residir. O verbo já é intransitivo, aí mais a preposição em, mais o adjunto adverbial de lugar, que você vai indicar onde, que a gente está falando de morar, né? De residir, você vai dizer o local. Então, por exemplo, assistimos em Copacabana há 5 anos. Você não está dizendo que você assistiu, que viu alguma coisa em Copacabana. Você está dizendo que mora em Copacabana há 5 anos, entendeu? Então, olha só, o verbo assistir, intransitivo, ó, ele não precisa de complemento. Aqui, aí você tem que ter cuidado para não achar que esse em Copacabana há 5 anos é o complemento. Não é, gente. Quando o verbo assistir está nesse sentido de morar em algum lugar, ele é intransitivo, certo? Acompanhado da preposição em, ó, como eu falei aqui para vocês. E aqui o nosso adjunto adverbial de lugar, que é Copacabana. Beleza? Então, tendo em vista essa breve revisão que a gente teve aqui, né? Lembrando que isso tudo aqui é regência, a gente vai voltar para a nossa questão e vai concluir o seguinte, que o problema é de regência verbal. Por quê? Porque o nosso verbo assistir, como eu falei para vocês, ele aqui está no sentido de você presenciar, né? De você ver, que é o debate lá, presenciou o debate, certo? Você não pode dizer que morou para morar os debates, não faz sentido, né? E também para prestar a assistência ao debate também não faz sentido aqui. Foi convidada para assistir os debates em Copenhague.
Ou seja, é para você presenciar e ver. Então, o correto aqui seria o quê? Para assistir aos debates, porque a gente viu que nesse sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. E aqui, nesse caso aqui, ele está funcionando como um verbo transitivo direto. Então, está errado. Então, o erro aqui é justamente de regência verbal. Beleza? O desvio aqui é de regência verbal. Então, espero que vocês tenham entendido. Aproveitando também, já peço para vocês anotarem também isso aqui, tá? Esse breve resumo aqui. E vamos para a próxima questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação à regência verbal, assinale a alternativa cujo verbo grifado tenha a mesma regência do destacado na frase abaixo. Então, quando você vai ver a questão aqui, a má postura corporal piora o humor, né? Então, vamos ver agora os itens. Gente, vamos lá. Tudo é uma combinação de um trabalho de fortalecimento com alongamento. A má postura desencadeia outras doenças. Todos precisam de exercícios físicos. Alguns exercícios são ótimos para melhorar a postura. Então vamos lá. Cara, isso aqui é verbo de ligação. Beleza? Isso aqui também é um verbo de ligação. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Olha só. E isso aqui, o item B, ele é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento aqui que seja um objeto direto, certo? E então, quando você olha para a nossa frase aqui, modelo, né, que é a nossa base, você vê que o verbo piora, ele está sendo aqui um verbo transitivo direto, ó. E aqui é o nosso objeto direto. O humor é o nosso objeto direto. Então, o que a gente pode confirmar, né, que tem a mesma regência da nossa frase? É o nosso item B. Porque aqui é um verbo de ligação, ó, tanto o item A quanto o item D. O item C é um verbo transitivo indireto, então não faz sentido algum, beleza? E o nosso item B é o nosso verbo transitivo direto, certo? Então, é o item B a nossa resposta, gente. A regência ela é a mesma, porque é um verbo transitivo direto, tá certo? Era só isso aqui, basicamente, o que você tinha que analisar. O verbo de ligação aqui não tem nada a ver com o verbo transitivo direto, então foge a nossa base aqui do nosso texto, beleza? Desse verbo piora. Então, próxima questão. Lembrando, tá, gente? Estudei muito regência, dê uma revisada aí, porque cai muito, cara, regência verbal. Então, vamos para a sexta questão. Conhecido comercial da TV fala de uma cerveja que desce redondo. O sentido atribuído à palavra redondo refere-se. Gente, isso aqui eu quis mostrar para vocês porque na EA também cai questões sobre conotação e denotação, tá? Eu trouxe aqui para vocês um breve também resumo para poder a gente ter um pouco mais de noção disso. E tipo assim, como é que cai geralmente nas provas? Ela fala tipo assim, qual dos itens abaixo tem um sentido conotativo, tá ligado? Tipo isso. E aí, se o cara não souber bem a diferença entre conotação e denotação, o cara pode perder uma questão à toa, tá certo? Então, vamos lá. Conotação, o que é, né? Ele é um sentido figurado da palavra. Então, quando você quer dar um sentido não literal, né, não real mesmo da palavra, você usa o sentido figurado dela, que isso é chamado de conotação. Então, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Isso aqui, gente, você não está dizendo que o amor é fogo mesmo, né, cara? Isso aqui é uma conotação, é um sentido figurado da palavra. Aqui também, o amor é ferido. Lembrando que isso aqui são referências do poema de Camões, né? Amor é ferida que dói e não se sente. Pô, amor não é ferida, entendeu?
Então, isso tudo é o sentido figurado da palavra. Então, é uma conotação isso, beleza? Toda vez que vocês verem o sentido figurado da palavra, que não for realmente o sentido dela, o original, então você sabe que ali é uma conotação, beleza? E agora denotação, né, é o sentido real ou literal da palavra, é justamente o oposto de conotação. E aí a gente vai ter como exemplo aqui, ó, a professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia, beleza? Todas as palavras aqui estão usando seu sentido original normal e real, entendeu? Não tem nada aqui de sentido figurado aqui. O outro aqui, né? A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. Beleza, também não tem nada de sentido figurado. É realmente uma afirmação do sentido real de cada palavra dela. Entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença. E agora vamos voltar para a nossa questão. Então ele quer saber o sentido atribuído à palavra redondo refere-se. Gente, cara, aqui tu vê que cerveja que desce redondo. Você já deve saber, né? Se eu não me engano, é porque eu não acompanho também muito não. Acho que é a Skol, né? A cerveja Skol, se eu não me engano, que desce redondo. E a gente sabe que não é. A gente já sabe, inclusive, que é um sentido figurado aqui, né? Porque não é sentido real da palavra descer redondo, cara. Não é nem uma bola ou algo do tipo assim, entendeu? Então a gente já sabe que isso aqui é uma conotação, beleza? Então, sei lá. Caso tivesse lá na prova assim, essa frase não sei o que, aí eu diria que é uma conotação, entendeu? Então agora vamos ler, né, os itens e analisar. A mesa do bar, lembrando que ele está falando o sentido atribuído à palavra redondo, tá? Refere-se à mesa do bar que aparece no cenário dos comerciais de cerveja, não tem nada a ver. A própria cerveja que pode ser assim considerada em sentido denotativo. O denotativo então já desconsidera porque é conotativo. Ao ato de descer facilmente, que nesse caso significa escorrer pela garganta. Exatamente, né? A gente sabe que per essa propaganda, essa ideia, né, de descer redondo justamente se refere a, segundo a propaganda, né, para indicar para a gente, para os telespectadores, que é uma cerveja que desce fácil, né, pela garganta e que não causa nenhum desconforto. Então a gente já viu aqui que o nosso item é. Deixa eu pegar aqui. E é o item C, beleza? O item D é o líquido da bebida que toma o formato arredondado da garrafa que contém. Nada a ver, absurdo. Não tem nada a ver isso aqui. Então é o item C, beleza, gente? Mais uma vez, peço que vocês copiem lá o que eu mostrei para vocês aqui sobre conotação e denotação, beleza? Vamos agora para a nossa última questão da aula de hoje, que é sobre figuras de linguagem, e aí a gente também vai fazer uma breve revisão também, beleza? Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem presente na oração. O cavaleiro enterrou a espada no dragão. Antes da gente concluir, vamos dar uma breve revisada em cada uma dessas 4 figuras de linguagem. E já lembro a vocês que na prova da EA também cai muito, cara. Cai muito, bastante em figuras de linguagem. Então é batido mesmo, cara. Cai muito. Então estuda isso aí, certo? São muitas figuras de linguagem, mas dá pra estudando, dá pra pegar, entendeu? Não é uma coisa também de 7 cabeças, não. Então primeiro vamos revisar o que é a catacrese, gente. Trata-se de uma metáfora que, dado o seu uso contínuo, cristalizou-se. Assim, passamos a empregar algumas palavras fora de seu sentido original. Então, justamente como ele está falando, cristalizou-se, né? Pelo uso, né, que a gente acabou fazendo, pelo uso contínuo, acabou pegando, entendeu? E aí, por exemplo, asa da xícara, certo? A gente sabe que uma xícara não tem asa, gente. Quem tem asa é bicho, é galinha, é pato, entendeu? Sei lá, um gavião, por aí vai. Falcão. Então, isso aqui é o que a gente chama de catacrese na língua portuguesa,
tá? Batata da perna também, maçã do rosto, tá entendendo? Braço da cadeira. A gente sabe que a cadeira não tem braço, mas também na língua portuguesa a gente fala dessa forma para se referir, né, àquela estrutura da cadeira que onde a gente apoia o caderno, o livro e por aí vai, beleza? Então, quando você vê esse sentido, né, que é atribuído, que, que é fora do seu sentido original, que está pegando um outro termo ali para usar, para dar essa ideia em outra palavra, né, como asa para xícara, né, batata para perna, maçã para o rosto e braço para cadeira, isso é uma catacrese, certo? Então, beleza, revisamos, agora vamos revisar aqui a antítese. Aqui é interessante, cara, porque é o seguinte, a antítese, ela consiste na aproximação de ideias, palavras ou expressões de sentidos opostos. Então, por exemplo, quando os tiranos caem, os povos se levantam. Então aqui a gente tem o que? A aproximação de ideias de sentidos opostos, como cair e levantar. Beleza? Tá aqui, ó, cair e levantar. Aqui, Pedro não é bom nem mal, ó. Bom e nem mal. Apenas justo. Quem quer a paz deve se preparar para a guerra. Ó, paz e guerra. Isso é considerado antítese, beleza? São ideias opostas, de sentidos opostos, entendeu? Aí agora aqui eu quero fazer uma outra observação para vocês, que é a questão do paradoxo. Não está na nossa questão, mas para lembrar vocês que são coisas distintas, beleza? Não achem que antítese é a mesma coisa que paradoxo. E lembrem que paradoxo pode ser chamado de oxímoro. Gente, decora isso, porque e já vai uma dica para vocês. Quando vocês estiverem estudando, quando vocês se vocês verem assim outra palavra, tipo assim, paradoxo também pode ser chamado de oxímoro. Aí você fala, deixa o oxímoro para lá, eu vou decorar paradoxo mesmo que é mais fácil. Cara, decora, aprende. Por quê? Teve uma prova aí, se eu não me engano, foi uma prova da EFON. Inclusive eu acho que foi EFON mesmo porque eu me lembro que eu fiz essa prova. E tava escrito lá, cara, oxímoro. Não tava escrito paradoxo. Inclusive, se eu não me engano, a resposta era oxímoro. E eu me lembro que na prova, quando acabou a prova, quando eu saí, quando eu conversei com a galera, a galera tava dizendo, o que é oxímoro? Eu não sei o que é oxímoro, eu não sei o que. Eu nem marquei porque eu achei que nem existia. E, cara, era a resposta, entendeu? Eu me lembro que era a resposta oxímoro. Então, vocês têm que ter cuidado com isso também, cara. Decora aí, paradoxo, oxímoro, acabou, entendeu? E assim com as outras coisas que vocês estiverem estudando. E qual é a ideia do paradoxo, gente? Gente, eu só vi em uma gramática que ele fala que paradoxo é uma particularidade de antítese, tá? Então, assim, não é errado, mas eu só vi nessa gramática, só vi uma gramática isso. Mas a ideia, não é à toa que a ideia é parecida também, é semelhante. Porque é o seguinte, o que é um paradoxo? Consistem na aproximação de ideias opostas em apenas uma figura. Então, o que é que acontece? Na antítese, gente, a aproximação de ideias de sentidos opostos, ela não é para a mesma pessoa, digamos assim, entendeu? Para o mesmo objeto que está se falando. E aqui já aproveitem e estudem bem essa diferença de paradoxo para antítese, porque teve uma questão da escola naval, eu não me lembro do ano, eu não fiz essa prova, eu só vi essa questão depois, que na questão falava, pedia para você colocar a figura de linguagem e tinha antítese e tinha paradoxo nos itens. E se eu não me engano, a resposta era antítese. E cara, se você vacilasse um pouquinho assim, você marcava paradoxo, porque eles são bem parecidos. Então, eu coloquei paradoxo aqui justamente porque ele é parecido com antítese, gente. Então vocês têm que prestar atenção nisso para vocês não errarem essa questão, cara.
E eles fizeram de propósito isso na escola naval, para o cara achar que era paradoxo e na verdade era antítese. E qual é a diferença aqui? É porque o paradoxo ele está designando esses termos de sentidos opostos para a mesma palavra, entendeu? Então, por exemplo, ó, estou cego e vejo. Ou seja, é a mesma pessoa, sou eu. Como é que é possível eu estar cego e ver também? Tá entendendo? Isso é um paradoxo, cara. Isso é um paradoxo. Fortemente um paradoxo. Entendeu? Arranco os olhos e vejo. Como é que você arranca os olhos e vê também? Entendeu? Não faz sentido isso, cara. Isso é do poema do Carlos Drummond de Andrade, beleza? Agora outra aqui do Luiz de Camões. É um contentamento descontente. Como é que você se sente contente e descontente ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. Veja que isso aqui ele está se referindo para um tipo aqui, no caso, contentamento descontente, ele está se referindo a um sentimento, entendeu? Então, como é que você tem um sentimento que é contente e descontente ao mesmo tempo? Está se referindo a uma única coisa, entendeu? É um choque mútuo, cara. Tá entendendo? Agora, na antítese, não. Ó, os tiranos caem, os povos se levantam. São coisas diferentes, né? Tipo, o cair está se referindo a tiranos e levantar a povos. Mas a ideia cair e levantar são ideias de sentidos opostos. Aqui é a mesma coisa, bom e mal, paz e guerra, mas são coisas diferentes, separadas. Agora o paradoxo não, é para a mesma figura, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Gravem bem, anotem isso aí também. Anotem o que eu falei também para vocês ficarem por dentro. Agora vamos revisar o zeugma, né? O que é um zeugma, cara? Ela é a omissão marcada por vírgula de um verbo mencionado anteriormente. É justamente para evitar repetição, né, gente? Então, por exemplo, Anne comeu banana, João melão. Ó, essa vírgula aqui, tá? Essa vírgulazinha aqui, ele está substituindo o verbo comeu. Para não dizer Anne comeu banana, João comeu melão, para não repetir, a gente usa essa vírgulazinha aí, tá? Isso é chamado de zeugma. Já decora e anota isso aí também. As garotas estudavam matemática e os rapazes português. Inclusive, isso aqui é até bom para vocês para escrever uma redação, tá? Isso aqui é um bizu porque... Não é bizu, né, cara? Mas é um conteúdo bom porque... Para deixar até teu texto mais legal, cara. Porque se tu ficar repetindo os verbos, que a pessoa que negócio chato, até para quem tá lendo vê que é chato ficar repetindo verbo, entendeu? Desnecessariamente, até empobrece o teu texto. Então, essa vírgula aqui, ele tá substituindo o quê? Estudavam. Para eu não repetir, né? Ó, as garotas estudavam matemática e os rapazes estudavam português. Cara, olha só, entendeu? Só a vírgulazinha matou aqui, não precisa colocar estudavam, tá safo, pronto, acabou-se. Beleza? Então, isso aqui é uma característica de zeugma. E o último é o eufemismo, eu acredito que muita gente já deve até saber, porque a gente às vezes no dia a dia até usa muito nessa palavra. É a atenuação, né? Ou seja, atenuar é tipo suavizar, entendeu? De algum fato ou expressão com o objetivo de amenizar, ó, como eu acabei de falar, alguma verdade triste, chocante ou desagradável. Então temos aqui, né, os exemplos. Ele foi desta para melhor, para você não dizer que a pessoa morreu, né? Você faltou com a verdade, para você não chamar a pessoa de mentirosa, entendeu? Inclusive, no meio militar, tá, gente? A gente usa muito faltou com a verdade. A gente não usa mentira, você mentiu. É, é, é difícil você ouvir falar isso, né? Então, para suavizar o termo mentiroso, a gente fala assim, você faltou com a verdade, entendeu? Falta de inteligência para entender isso. Para você, se você quiser chamar uma pessoa de burra, você chama, falta assim, falta de inteligência para entender isso, entendeu? Para não chamar a pessoa de burra aí. Então, isso tudo aqui é uma suavização, cara. Beleza? Você está suavizando a ideia para não ser muito agressivo. Então, isso é o chamado de eufemismo. Então, gente, tendo em vista dessa nossa breve revisão, qual que vocês acham que seria
o nosso item de acordo com o texto que ele dá aqui. O cavaleiro enterrou a espada no dragão. Seria justamente o nosso item A. Porque esse enterrou aqui, vamos lá, você provavelmente já deve ter até esquecido o que é a catacrese, né? Ó, metáfora dado seu uso contínuo, cristalizou-se, assim passamos a empregar algumas palavras fora do seu sentido original. Então, asa da xícara, batata da perna, né? A gente usa um termo que não corresponde ao seu sentido original para aferir o sentido para outro contexto. Como nesse caso, enterrar, você não está enterrando, cara, você não está com a pá e enterrando um buraco, entendeu? Tipo assim, algo em um buraco, com areia. Não é isso. Esse enterrar aqui, ele está se referindo ao fato do cavaleiro, né, enfiar a faca a faca não, né, a espada no dragão, beleza? Então isso aqui é uma catacrese pesadíssima, cara. Isso aqui tá bem na cara que é uma catacrese. Antítese nada a ver, eu muito menos, eufemismo muito menos também, tá? Então isso aqui é uma catacrese, beleza? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês era hoje isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês também tenham anotado aí tudo que eu falei para vocês, que eu mostrei essas breves revisões. E é isso, gente. Não perca a próxima aula. Tamo juntos. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês não perderem nenhuma aula. Praticamente todo dia eu tô colocando aula aí. Então, fiquem por dentro do canal. Não se esqueçam de se inscrever. Tamo junto. Até a próxima aula.